Vamos nos preparando aqui, anunciando todo mundo. Estamos uns minutinhos adiantados. Vamos ver quem vai entrar aqui para nossa live de hoje. Bora lá, bora lá. Hoje a gente vai ter uma convidada mais do que especial. Vamos ver quem é que vai chegando, se assentando, que nem abertura de reunião, né? Tem a mesa de cafezinho. Quem for chegando, vai vendo. Bora lá. Isso aí. Vamos chamando o pessoal. A gente ainda tem alguns bons minutinhos. Como vocês estão? Quem já chegou por aqui? Quem já chegou já vai chamando o pessoal para nossa live de hoje. Nossa live de hoje que vai ser sobre propósito. Vai ser muito útil. Hello, Josi, já entrou, entrei super cedo para ir testando aqui os sistemas. Tudo bem com vocês? A gente pode ir iniciando aqui para ir chamando o pessoal mesmo. É isso aí. Para já ir testando e ir chamando o pessoal. Que hoje a gente vai ter uma convidada especialíssima, Josi Guimarães. Tô super curiosa, Josi, para saber como que vai ser. Bora chamar o povo, todo mundo aí chamando. Boa noite, Lu. Já chegou por aqui? Ah, Natália, tudo bem? Então aí, chama todo mundo, pessoal. Chama todo mundo para entrar, pra gente começar essa live de hoje. Super especial com a Josi Guimarães. Hoje vai ter papo pra manga, hein, Josi? Começamos um pouquinho cedo para ir chamando o pessoal. Quem já chegou já pode ir chamando aí nas redes. Tem o aviãozinho que geralmente mostra quem tá online. Quem tá online já manda aí para chamar esse povo para entender o que é propósito. Todo mundo fala tanto de propósito. Hoje quero ver se a gente vai sair daqui todo mundo com propósito na manga. Todo mundo sabendo muito bem os seus propósitos. Para que vocês vieram no mundo, pessoal? Bora lá. Acho que eu vou esperar só mais uns minutinhos e a gente já vai começar. Já vou chamando a Josi. Ô Josi, se você estiver aí já preparada, manda aqui para você entrar, que eu já te chamo para iniciar aqui comigo. Pede para entrar aí que a gente já começa o papo aqui chamando o povo.
Estão entrando. Depois vai ficar gravado também, né? Nem sempre todo mundo consegue ver ao vivo. Eu sei como é. Você já me chamou aqui, Josi? Acho que aqui pra mim não apareceu. Tá se preparando? Ai, acho que agora apareceu. E não foi pra você? Aqui. Aceitar. Acho que agora vai. Foi? Opa! Olha Maravilhosa! E aí? Boa noite! Como você está? Eu tô bem, tô aqui ajustando aqui, desligando os negocinhos para não chegar aqueles avisos esquisitos no meio da live, né? Não, as Nossa, não fiz isso. notificações. Daqui a pouco vai vir um monte de notificação estranha pra mim, então. Ei, Marinha da primeira Acontece, viagem. Deus tem que me acontece. ensinar essas Nem coisas vem com essa aí. história de primeira viagem, não. Que eu tô só percebendo você aí na maioral aí, minha filha. Ó, nem vem. A gente faz o que a gente pode, né? Pra destravar esse povo tudo, não é? Com certeza, com certeza. A gente Você já tá vai na dando, luta há mais tempo que eu. né? A gente vai aprendendo, minha filha. A gente vai aprendendo, entendeu? Igual aqui. Uai, gente, peraí, para de compartilhar o vídeo. Não. Quer parar nada, não? Deixa quieto. Deixa do jeito que tá, por favor. Deixa do jeito que já tá bom demais. Mas que noite boa, Aline! Que Não é? delícia! Sejam Aham. muito bem-vindos, né? Aqui todo mundo, para quem já chegou, para quem vai ver depois. Josi, quem é Oi. Josi Guimarães? Conta pra Ih, gente esse sotaque maravilhoso que você tem. Ave Maria! Então vamos lá, né? Então, eu sou a Josi Guimarães, estou atualmente aqui em Cotia, São Paulo, mas sou mineira, como a Aline e provavelmente o sotaque entregou, né? Natural de Governador Valadares, tá? Lá no interior de Minas. E vamos lá, né? Quem é a Josi? A Josi é uma mulher aí vivendo a vida de propósito, né? Vivendo uma vida que realmente vale a pena viver. E aí, já dando um spoiler da live, né? E falar de viver de propósito, uma vida que vale a pena viver. Nós não estamos falando de vida perfeitinha, nós não estamos falando de vida sem perrengues. De É... jeito nenhum. Não mesmo, né, Aline? E que atualmente, né, eu sou economista de formação, tive uma trajetória profissional, uma carreira construída no mundo corporativo na área administrativa financeira. E eu costumo dizer que quando eu assumi, né, desde quando eu assumi meu primeiro cargo de liderança, Aline, eu tive que entender tanto de gente, eu fui percebendo tanto, que só as planilhas, né, os indicadores, as ferramentas, né, Engraçado que a planilha não trabalha, né? Que não coisa, tá? é? Trabalha sozinha. Então, assim, a gente acha, né, igual eu, né, formando lá na Federal de Viçosa, em economia, já tinha o curso técnico de administração, e só na hora que a gente ocupa um cargo na gestão é que a gente sente o drama, realmente. Então, na hora que eu me vi gerenciando pessoas, cuidando de pessoas, que eu acho que isso é uma missão importante na jornada de uma gestora, um gestor, eu tive que começar a entender de gente também. Quanto mais eu fui procurar entender de gente e, lógico, me conhecer também, eu, né, trabalhar e desenvolver o meu autoconhecimento,
e me conhecer e me entender nessa jornada como líder, eu fui me apaixonando pelo universo do desenvolvimento humano. E quando eu dei por mim, eu já estava mais atuando como mentora, como coach, do que como gestora, como líder. Já estava muito mais apaixonada com trabalhar as pessoas, a equipe, o time, do que as finanças, os planejamentos e os projetos. E foi aí que a Josi fez aí a transição de carreira e hoje eu atuo como mentor e coach de líderes e equipes, né? E hoje estou aqui com você, Aline, me sentindo imensamente honrada e grata por esse convite. Tanto por você ser uma querida, que eu tive a honra de conhecer nessa minha vinda aqui para Cotia, né? Através lá do espaço, eu encontro, onde eu sou parceira lá também, né? Nos atendimentos presenciais eu atuo no encontro também hoje. A Carol tá aqui assistindo a gente. Já entrou? Maravilhosa, que vem um monte de gente boa. Que bom! Então é um prazerão estar aqui com você hoje para falar desse assunto que eu sou apaixonada e que eu vivo uma vida. O meu propósito hoje tem exatamente a ver com isso, de levar muito mais consciência para as pessoas do quanto que é possível, sim, viver uma vida de propósito. Deu aí? Maravilhoso. Deu super. Já sabemos quem é Josi. E agora, Josi, como uma boa cientista, eu vou te perguntar a primeira pergunta que vem, que a gente precisa fazer num estudo defina propósito. O que é propósito? Meu Deus, que todo mundo fala essa palavra, fala, e não sabe nem o que significa. Pai, a gente pode até pegar o dicionário, né? Quando a gente fala de propósito e quando a gente vai ali ao pé da letra, né? Propósito é uma intenção, é um objetivo, né? Então, assim, quando a gente olha de uma forma mais assim, podemos dizer que é sobre isso. E aí, eu acredito, Aline, que a grande confusão está num mundo hoje, num momento do tempo que tem vários mitos, várias coisas sendo divulgadas nas redes sociais diversas aí, em torno desse universo do propósito. E que eu sinto que, por um lado, que bom que estamos debatendo e conversando sobre esses assuntos, mas, por outro lado, eu sinto que tem algumas coisas que vão para um universo muito, assim, místico, vamos dizer assim, da palavra. Propósito de alma, propósito disso, propósito daquilo, um monte de coisas. E vão ter, sim, vários significados quando a gente olha dessa maneira. E eu sou da corrente, vamos dizer assim, e trabalho, e trouxe, o que me fez sentido, né? O que fez sentido para a minha vida, para o meu trabalho e para a minha vivência mesmo, prática, foi quando eu me conectei com os conceitos aplicados por vários autores, o Deepak Chopra, o Eckhart Tolle, que ele vai trazer para a gente o quê? Que propósito de vida, né? Essa coisa, como é dita, né? É como eu falei, propósito por si só, a palavra por si só, nós estamos falando de objetivo, de intenção. Então, quando a gente vê, ouve muito hoje, o nosso maior propósito nessa vida é conectar com quem a gente verdadeiramente é. E ser feliz, sendo quem a gente é. O Eckhart Tolle até traz, né, um desdobramento, que eu acho que o Deepak Chopra também e outros autores também, que eles vão falar até mesmo sobre propósito primário e propósito secundário. E aí eles vão trazer um conceito para a gente o quê? Que o propósito primário fundamental é sobre a nossa maior intenção, ou seja, é sobre conectar com quem a gente verdadeiramente é. E ser feliz, sendo quem a gente é. E por que, né, Aline? Eu acho importante trazer isso também. Hoje em dia não, desde sempre,
nós somos um compilado de várias informações desde a nossa primeira infância. Você como mãe aí, com esses 3 anjos maravilhosos aí, e eu sei que fazendo um trabalho lindo aí com outras mães e tal, ajudando a galera com o seu, com, né, vivendo aí o seu propósito. O que acontece? A gente vai viver desde lá da primeira infância uma vida em cima do que os pais, né? Você com seus filhos aí hoje, né? Poxa, vocês estão orientando, né? Vocês estão ali educando, vocês estão passando os valores de vocês, o que vocês acreditam que é certo e errado. Então a gente vai vivendo sobre as asas dos nossos pais, né? Num primeiro momento, onde a gente vai absorvendo todo esse universo de crenças, de possibilidades, de infinitas coisas. Aí daqui um pouco a gente já fica adolescente, jovenzinho, e vai ter também a influência da escola, da igreja, dos colegas, da religião na qual você foi inserido, se foi inserido ou não, que tipo de escola, que tipo de vizinhança, esportes, uma série de convivências que vai. Aí eu já tinha as crenças aqui, possibilidades do meu pai, da minha mãe, agora eu tenho dos meus colegas, eu tenho da igreja, eu tenho da escola, eu tenho do esporte. E aí nós vamos virando esse grande compilado, né? Que é o que muitas vezes eu tenho mentorados que chegam para mim com a frase, né? Josi, eu me sinto muito perdida. Eu não sei no que eu sou boa, no que eu sou boa, eu não sei o meu propósito de vida. E aí, primeira coisa é sobre... Pelo amor de Deus, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão, né? É uma pergunta clássica. E aí, essa pergunta clássica, ela vem desse lugar, então, de começar a limpar, né? Essa mistureba toda, né? Acumulada de influência de tantas pessoas. Então, é isso que eles vão trazer pra gente. Um convite do nosso maior propósito primário, fundamental, é conectar com quem a gente é. Quem a gente com aquilo que faz sentido pra gente. E não porque... E tem um detalhe, né, Aline? Porque daí, eu tinha minha primeira chefe, eu lembro disso, sempre falo disso nas lives que eu vou, né? Ela falava assim comigo, eu comecei a trabalhar, né? Eu tinha já trabalhava com meu pai, aí fui trabalhar com ela aos 16 anos. A primeira chefe sem ser, né, meu pai. E aí ela falava assim, Josi, bem-vinda ao mundo adulto. Aí eu tinha 16 anos e eu falo que é sobre isso, né? Bem-vinda ao mundo adulto, né? E aí você começa a testar, validar uma série de todas essas coisas e fala, poxa, mas isso nem tá me fazendo tão feliz assim. Mas isso nem me traz tanta satisfação assim. Mas isso não está me suando muito bem. Então é a hora que a gente começa a tirar essas camadas e começar a se conectar com a nossa essência e ok, estou testando isso, aquilo, outro, isso está fazendo sentido, isso nem tanto. Então a gente vai se abrindo para essa conexão em trabalhar o nosso autoconhecimento e conectar com o que a gente é. E aí, o que eles chamam de propósito secundário, para que numa segunda instância, o meu fazer, tudo que eu faço na minha vida, seja uma expressão de quem eu sou. Então, eles falam muito disso, né? A conjunção do ser com o fazer. Então, e o fazer, e aqui tem um grande engano, né? Muitas das vezes, pessoas levando essa coisa de propósito muito só para trabalho em si e tal, e vamos falar disso também, mas em todas as esferas de tudo que eu faço na minha vida, existindo nesse momento do tempo, você que fala tanto de presença, de meditação, que tem falado tanto aqui no perfil lindamente sobre isso, aqui no momento presente hoje, em todas as minhas formas de existir, que o meu fazer no dia a dia seja conectado àquilo que eu sou, àquilo que eu acredito e àquilo que faz sentido para mim. Resposta muito ampla, como o termo nos exige, né?
Mas Não tem é como muito não mais ser. simples. E quando a gente olha dessa forma, e eu tento explicar o máximo, para mim, para tentar me fazer clara, né, para as pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo, ou que vai assistir depois, Aline, que é simples mesmo, é sobre isso, não tem nada de muito assim, o pote no final do arco-íris, não. É sobre revirar aqui dentro, entender quem sou eu na fila do pão e trazer isso para o meu dia a dia. E uma coisa que eu sempre digo, Josi, e que me destravou, é que assim, o que me destravou de entender que eu estou fazendo meu propósito é que meu propósito ele vai mudando conforme a fase que eu estou também, meu amadurecimento. Porque assim, eu tinha aquela noção de que, meu Deus, eu vou ter que escolher um propósito para a vida e vou ter que me manter nele até o fim da minha vida. Então, eu tenho que escolher muito bem. E daí ia naquela coisa. Não, gente, Pois você é, muda, né? exatamente. Afinal de contas, coisas acontecem na nossa vida, pandemias acontecem na nossa vida, na nossa existência, totalmente imprevistas, etc. Mas enfim, é a vida ser da vida, né, Aline? Então muita coisa vai acontecer, a gente vai aprender muito com tudo isso e a gente vai, né, o sentido da vida e viver a vida e amadurecer para aprender e mudar. E que bom que podemos mudar, evoluir, né, dentro daquilo que faz sentido para a gente. Então, hoje, o meu propósito, a minha intenção, e o meu fazer é a expressão de uma essência que acredita nisso, daquilo, outro. Amanhã ou depois, talvez isso não vai fazer sentido tanto mais. E assim, e assim vai num ciclo eterno da gente. Está sempre aberto, igual eu costumo falar, né, lá no perfil, muito de que autoconhecimento é uma trilha, não é um trilho. Porque o trilho do trem, né, lá em Minas, que a gente anda de trem ainda, né, aqui, e aí é assim, né, sai lá da minha cidade, Governador Valadares, ele sai lá aquela hora, 13 horas, vai chegar em Belo Horizonte, lá na capital, às 20 horas. É um trilho, certinho, certinho. O trem não tem erro, não é igual a estrada, que você entra e não sabe o que vai acontecer. Ou até mesmo voo, condições climáticas e tal, nem sei quantos voos atrasam e tal. O trem, não. É aquela hora certinha, num trilho, não vai ter as curvas de Minas Gerais, mas tudo em cima do trilho ali, direitinho. Não pode falar que é retinho, porque, né, nós estamos falando de Minas. Não é. Mas ele vai toda a vida ali naquele horário certo. Então, o autoconhecimento não vai ser essa coisa certinha. Ele vai ser mais para um movimento de trilha, que é o quê? Eu tenho um objetivo, eu vou dar um exemplo lá da terrinha natal também. Então, por exemplo, lá tem o Pico da Bituruna. Então, quando eu era adolescente, jovem, toda cheia de saúde, energia, aí a Aquele gente dia que escalava, a gente escalava aquele pico e não podia seguir a estrada, a trilha tal, a trilha tal, a trilha mais aventureira, a trilha mais segura. A gente podia ir com o grupo, a gente podia ter alguém para nos ajudar, para orientar o caminho, a gente podia ir sozinho, tá lá, livremente. Então a trilha é isso. O que você tem? Você tem um objetivo. Eu tenho um objetivo de chegar lá na Santa, no pico. Ou lá no clube tal, que tem lá em cima. Você tem um objetivo claro. E a partir desse momento eu decido, ok, para esse objetivo de chegar até lá no pico mesmo, eu quero ter um mentor, eu quero ter um professor de educação física, eu quero ter alguém para me orientar o caminho. Ou não, já conheço, vou sozinho, estou de boa, estou ok. Ou eu quero ir com um grupo, eu quero uma coisa mais aventureira, mais desafiadora, mais animada. Eu quero uma coisa mais cautelosa. Então é o mesmo processo. Então, assim, é olhar para qual o meu objetivo que eu tenho hoje, respostas para o que eu estou buscando hoje, decisões que eu preciso tomar em qual área da minha vida, para daí entender
Como eu vou desenvolver o autoconhecimento para este objetivo, para essa minha incógnita. E aí a gente vai olhando, ou seja, autoconhecimento. Então, eu vou me E as conhecer incógnitas nesse. não são claras, né? Muitas das vezes não é assim, ah, eu tenho essa trilha, eu tenho. Não. Às vezes é um incômodo, às vezes é algo ali que está ali, que você está cheirando ali que não está certo, mas que você precisa procurar algum lugar, alguma coisa, algum apoio para descobrir o que, que é esse incômodo. E não é claro, né? Assim, você está Exatamente. numa escolha, numa profissão que você escolheu ou que escolheram por você, que nunca a gente, né, a gente nunca sabe muito bem, né, antes de começar no autoconhecimento, será que é isso mesmo? Será que não é? E daí a Ah, gente está tanto tempo naquilo que às vezes acha que aquilo é que é o certo e eu estou errada. Esse meu incômodo está errado, né? Esse meu incômodo que não tá legal ali e que eu quero tirar esse incômodo, porque eu quero continuar com a minha vida do jeito que tá estática, como ela sempre foi. E quando na verdade é o contrário, o incômodo te mostra que não é aquilo que realmente você está fazendo, que não é o seu propósito de fato, né? Aquilo que se você exato. enxergar de uma certa maneira, poxa, não é. Esse incômodo mostra que eu não estou sendo eu mesma, né? E não estou fazendo conforme eu mesma. Né? Exatamente. E trazendo para essa questão profissional, né, que é até a temática aqui hoje, é o quê? É que eu tenha um trabalho que vai ser, ou seja, né, esse meu fazer profissionalmente de uma forma conectada com quem eu sou. E aí, né, eu acho que até pegando um gancho na sua pergunta inicial, né, sobre o que, que é o propósito e tal, trazendo para o mundo do trabalho, eu trabalho nas mentorias com a filosofia de vida Ikigai, que também vai falar sobre propósito e propósito de vida. E a filosofia Ikigai, né, Aline? Eu acho que você já deve conhecer, porque você já participou de evento meu e eu sempre levo isso e falo disso, que é o que eles pesquisaram no mundo inteiro, onde as pessoas mais viviam, onde tinham mais centenários no lugar. E aí eles descobriram uma cidadezinha lá no Japão e foram investigar, conhecer melhor, entender. E ao chegar nesse lugar, eles entenderam que ali na infância, as famílias trazem essa consciência de Ikigai, ou seja, que a pessoa precisa desenvolver uma razão para ser, uma ação, uma razão para existir, para viver. E aí, traduzindo para os nossos costumes, para a nossa lógica por aqui, e aí é que fica por que eu utilizo dessa filosofia e dessa metodologia nas minhas mentorias de carreira, porque eles trazem 4 perguntas fundamentais. Porque o que eles vão falar? Não adianta só você ter uma profissão, ou seja, você ser muito bom naquilo que você faz, porque você estudou, porque você fez um monte de coisa, e ser remunerado por isso, que é o padrão de se ter uma profissão. Mas também não adianta o que muitas pessoas dizem por aí de você ter uma paixão, né? Trabalhar com a sua paixão, que é o quê? Eu sou muito bom naquilo que eu faço e amo muito isso. Mas, opa, vamos pagar os boletos vencem, então precisamos algo mais do que isso. Então, também não adianta. Não adianta também um conceito que a gente ouve muito de missão. E a missão, ela vai olhar muito para esse lugar do eu amo muito isso que eu faço e isso contribui com o mundo, isso traz um impacto na sociedade muito grande. Mas ok, mas será que você é muito bom nisso também? Será que você está estudando, está fazendo o que precisa ser feito? Está pagando os boletos? Como que está isso? E também não adianta um sentido de vocação, que inclusive é um termo muito usado até no universo religioso, vamos dizer assim, né? Que é essa coisa da vocação do padre, a vocação do pastor, que vai muito para esse lugar do
viver em função da sociedade, assim, de uma missão gigante, assim, de transformação, impacto social, e ser pago por isso. Mas não necessariamente é o que ama fazer, não necessariamente é muito bom nisso. Então, são 4 esferas que a gente trabalha, onde fica aqui, vamos dizer assim, né, o exercício para mim, que é mais válido, que é mais fundamental nessa jornada de ter uma clareza de propósito profissional no trabalho, que é o que a gente, né, veio conversar aqui, é quando a gente responde essas 4 perguntas e integra essas 4 perguntas nas infinitas possibilidades que elas nos dão. Infinitas possibilidades que elas nos dão. Porque, como você bem falou, né, Aline? Não é fixo, não precisa ser único, que é a vida que você está vivendo hoje, inclusive, mas que vai unir, então, 4 perguntas. Então, para você que está assistindo agora ao vivo, para você que vai assistir depois, anotem essas perguntas. Coloca no post. Eu sou 4, né? Resolvi minha vida, vou responder, né? 4 perguntas. Coloque o post-it na parede e vamos lá. Primeira coisa, o que você é muito bom, o que você é muito bom, o que você faz muito bem, o que você estudou pra caramba, treinou pra caramba, ou até mesmo o que são aquelas coisas que você faz tão bem que você recebe um monte de elogio, que as pessoas te pedem ajuda, enfim, o que você é muito bom. Segunda pergunta. Olha, responder essa primeira pergunta já é um ótimo exercício de autoconhecimento. Porque quando você consegue colocar os 3 primeiros post-its, você olha e fala, pega uma parede da sua casa para colocar esses post-its. E pega uma semana, né? Para ir colocando esses post-its aí. O que eu sou bom? Você vai colocando. Depois você fica impressionado como conecta, né? Poxa, eu recebi um elogio disso, vou colocar esse post-it. E daí você vai conectando com a sua jornada. E eu costumo falar com a minha galera que é assim, a gente, nessa hora, vale tudo. Não descarta nada. Sai da caixinha e vamos olhar para além do trabalho, entende? É aquela comida que você faz muito bem, é aquele cuidado com teus filhos, é aquela parte que você faz assim, que você nem deixa o pai fazer, porque a mãe faz divinamente bem, e vice-versa, e por aí vai. Então, o que você é muito bom, o que você é muito boa, o que você faz muito bem. A segunda pergunta desse tripé. O que eu gosto muito de fazer, o que eu amo fazer, o que eu faço que me traz profunda satisfação. E aqui tem um detalhe, né? Nem sempre vai cruzar com o que você é muito bom, muito boa. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu mesmo falei da minha jornada quando eu me apresentei aqui, quando você pediu, né? Eu formei na área, né? Formei em administração, formei em economia, sabia muito de finanças, tal. Era muito boa no que fazia, modéstia à parte, né? Assumir cargos de gerência não foi por acaso, né? E normalmente o cargo de gestão ele vem porque tecnicamente você já era muito bom naquilo, naquela área, naquele setor, né? Mas num determinado momento eu já não amava tanto fazer mais. No início, e eu costumo falar disso também, sabe, Aline? Às vezes as pessoas acham assim, nossa, mas será que eu estava na jornada toda errada e agora vou ter que dar uma virada? Cara, não é sobre isso, é sobre entender o momento do tempo. Por até um determinado tempo, o meu caso, assim, eu vejo que é um pouco diferente de muitas das pessoas que eu atendo, no sentido assim, eu escolhi fazer o curso de economia. Eu já tinha feito administração no 2º grau e eu me apaixonei muito com a parte da administração financeira. E aí, por isso que eu escolhi, então, o curso de economia. Eu gostava de história, a prova aberta do vestibular era justamente história e matemática.
As pessoas acham que economia é ciência exata e não é. É uma ciência social aplicada e em muitas faculdades ainda está no centro de ciências humanas. Então, assim, eu queria aquilo ali, mas em um determinado momento do tempo já não me trazia tanta satisfação mais. Eu mudei, eu conheci outras coisas, eu estudei outras... Né? Exatamente. Acho que assim, quando a gente está num caminho de desenvolvimento, ainda tem aquela emoção de, estou desenvolvendo isso. Nossa, é incrível, né? Você faz assim, mas quando fica corriqueiro, rotineiro, já não fica prazeroso, né? Acho que o amor é muito relacionado com o interesse, né? O interesse daquele momento é para você desenvolver algo que você precisa, né? E é assim, Aline, tem uma perguntinha que eu adoro para auxiliar essa do que eu amo fazer, do que eu gosto muito de fazer. O que são aquelas coisas que quando você está fazendo, você nem vê o tempo passar. Você entra naquele estado de flow. E foi isso que foi acontecendo comigo, porque por muito tempo, e eu confesso que até hoje sim, mas para outros fins, tá? Eu era muito fascinada com as planilhas de Excel e tudo que elas eram possíveis de fazer, porque, galera, eu venho lá daquela geração que, assim, hoje tem aplicativo para tudo, tem sistema integrado para tudo, um monte de coisa, mas lá atrás, gente, era o Excel mesmo, e quando o Excel surgiu já foi assim, meu Deus, como assim? Isso não precisa ser na mão e na calculadora mais. Então, eu gostava muito, e ainda gosto do Excel, mas não exatamente só para fazer aquelas coisas que eu fazia, então perdi a noção do tempo. Então, a gente olhar e se questionar o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, ou seja, que me traz muita satisfação, que eu sinto alegria, que eu sinto prazer, que eu não vejo a hora passar. E aí a gente já vai montando. E aí no momento que vocês estiverem botando na parede, igual a Aline sugeriu, já vai tentando então conectar aquilo que eu faço muito bem com aquilo que eu gosto muito de fazer, que me traz muita satisfação, né? Aí vamos para a terceira pergunta, né, Aline? Então, e essa terceira pergunta, eu gosto demais dela. Eu gosto demais dessa pergunta, porque ela tem um sotaque bem carregado para dizer que gosto mesmo, mais que dois de queijo. Mas não será? Aí sei não. Aí você tem que perguntar. Aí você pegou um ponto fraco. Aline, como assim? Aí o que vai acontecer? Que é sobre o impacto no mundo. E aí que a galera viaja, entendeu? Aí é que eu vejo muita gente assim entrando em parafuso porque acha que é somente sobre acabar com a fome do mundo. É somente sobre... Ó, Luiz Henrique aí, meu conterrâneo, meu colega de lá do ensino médio, aí do curso técnico de administração que eu falei aqui. Obrigada, Luiz, tá aqui, tá morrendo de rir lá. E aí, o que acontece, gente? Não é sobre acabar com a fome do mundo. Pode ser também, isso é muito bom, tá? Não tô, né? Mas eu costumo fazer o convite, Aline, que fazer o bem para o mundo, para a sociedade, é sobre o impacto que eu posso gerar no meu entorno. E tem um texto que eu li uma vez, que me mexeu muito comigo, que ele dizia assim: se todas as pessoas preocupassem e focassem e cuidassem dos seus próprios problemas, 2/3 dos problemas do mundo estavam resolvidos. E de onde vem isso? 2/3, poxa, é muita coisa. Por que sobre isso? Porque se eu estou bem comigo mesma, se eu tive um dia muito bacana, se eu estou feliz com o que eu faço, se eu sou uma pessoa grata, otimista, que acredito na vida e tudo mais, eu não vou espizinhar a vida dos outros.
Eu não vou Gente feliz não ficar dá num... trabalho, né? Gente feliz não dá trabalho. Pronto, Não é você coisa falou boa? tudo. Gente feliz Você não dá falou. trabalho. Ô, Josi, quem participa dos meus grupos sabe que eu falo que assim, você impactar o mundo é você transbordar. Muito mais Ah, que transbordar. lindo! É, porque assim, é como eu aprendi. Olha só, você está cheio de alguma coisa, você está cheio de conhecimento, você está cheio de coisas que você sabe fazer. Poxa, transbordar isso é você jorrar mesmo para outras pessoas também aprenderem, né? E tem até Exato. uma coisa científica para isso, né? É o learning by sharing. Quando a gente compartilha, a gente aprende em dobro. Então vai caber ainda mais Exatamente. coisas ali dentro. Você transborda para entrar Exatamente. mais coisas. Então não é uma coisa muito longe. A gente está Não. aprendendo aqui sobre propósito. Pega duas pessoas e ensina. Pronto, já está fazendo alguma coisa pelo mundo. Exatamente. E quando a gente permite que o nosso entorno tá melhor, tá bem, tá feliz, tá alegre, olha o impacto disso. Gente, e esse impacto na sociedade é um bom dia que salvou a vida daquela pessoa que trabalha do teu lado. É aquele cafezinho que você chamou uma pessoa para tomar. É tão pouco que a gente precisa fazer para gerar grandes impactos que a gente não faz ideia. É, e às vezes, assim, quando a gente fala dessa terceira pergunta, desse terceiro pilar, é sobre isso sim, porque se eu zelo pelo bem da minha família, do meu entorno, das pessoas que convivem comigo na minha casa, já está muito melhor do que aquela pessoa que está com tanto problema que não consegue nem olhar para o lado. Olha só, você aí tem. Eu tenho mais uma pessoa em casa. Se nós duas vamos e estamos bem, vamos trabalhar bem, saímos bem, a gente multiplica. Você aí com o Daniel, com os meninos, se todos saem bem de casa, todo mundo vai sair bem. Então, eu costumo dizer assim, cara, e o que você trouxe, eu acho que, nossa, muito lindo. Vou começar a replicar desse jeitinho que você trouxe, que foi muito bonito. Porque é isso. É um transbordar que impacta o seu entorno, as pessoas que estão ao seu redor. E quando você assusta, isso vai multiplicando e vai virando um grande coisa. Então, é pensar que quando eu entendo aí coisas que eu sou muito bom, muito boa, coisas que eu gosto muito de fazer, que me traz muita satisfação. Cara, quando eu vou juntando isso aqui, e como que eu posso contribuir com o meu entorno? Porque se eu não estou dando conta nem do meu entorno aqui, desse lugar que eu vivo aqui, que eu existo, não adianta nem você querer. Agora, entende? Então, assim, é olhar muito para mim, é muito este lugar, sabe, Aline? De se questionar se a minha contribuição com o mundo, quanto mais eu tenho que trazer paz, amor, alegria para o meu entorno, isso vai reverberando e vai multiplicando. E que acaba virando um projeto, e que acaba virando algo maior, e que acaba. E que acaba salvando a fome do mundo. Pronto, né? É assim. Exatamente. Exatamente. E aí, a quarta pergunta, minha gente, junta um, dois, três, papá, como que eu pago os boletos? Porque sim, precisamos pagar boletos. Então, como eu posso ser remunerado? Então, quando eu E vou hoje em dia juntando. responder essa pergunta tá extremamente complexa, né? Porque eu posso ganhar dinheiro de tudo quanto é forma, né? Não tem mais uma Exa... desculpa. Mas Não tem desculpa. Tem gente que ganha dinheiro complexo com ou tá qualquer até coisa, fácil? Complexo ou não é? fácil? É Porque eu falo fácil, que né? hoje a dificuldade é justamente por causa das infinitas possibilidades que antigamente não se tinha. Entendeu? Hoje nós estamos chamando de difícil e complexo o que, poxa, mais ou menos quase um mês, não, 15, 20 dias atrás, minha avó faleceu com 105 anos. Você tem Viver. noção o que Do mundo ela que ela passou chegou, lá né? atrás? Eu contei até na live no dia, minha avó, ela segurava o lampião
para a mãe dela costurar e entregar as encomendas de costura. Então, assim, Eu não tinha sou nem do energia. Mato Grosso do Sul, peguei essa parte também, mas, Oi? né? O Eu que quê? sou do Mato Grosso do Sul, peguei essa parte também do Lampião, né? Mas Aí, pensa 100 anos atrás como é que não era, né? A gente pegar na chácara, um limite bem específico da minha parte da vida, né? pois Mas, é. poxa, não existia Então, nada que hoje existe, né? eu Não falo existia. que é assim, Aline, eu falo mesmo. Hoje, se você. Só o fato de vocês terem um celular, só o fato de você estar assistindo. Porque eu entendo vários discursos, que o mundo é desigual, que a coisa não é fácil para todo mundo, questão, né, de mérito, né, meritocracia, blá, blá, blá. Eu sei de todo esse rolê. Agora, se você tem um celular com acesso à internet que te permite assistir essa live, então pronto. Então você já tá, pronto. Você já tá num lugar que é assim possível juntar isso tudo E é e ir uma pergunta multiplicando. que também limita as pessoas, né, Josi? Se você acha que você só tem uma possibilidade de renda, você tira todas as outras coisas, porque eu não posso seguir o meu propósito, porque eu preciso pagar minhas contas, né? Uhum. É uma pergunta que também é uma coisa ali que, se você não tiver bem resolvido quanto a isso, te trava também, né? Pô, mas eu preciso pagar meus boletos. Como se só E existisse uma outra, profissão para pagar os boletos, né? e como se. E outra, o quanto que você pode ir integrando essas coisas. E ir fazendo a coisa acontecer. Eu até brinquei contigo, né? A gente até falou disso no WhatsApp, né? Eu tive uma professora que ela dizia, né? Dê o primeiro passo que o universo bota o chão. Então, não é parado, enlouquecendo a cabeça, que as respostas vão vir também, não. Então, é sobre começar os movimentos fazendo aquilo que é possível de ser feito e integrando. E quando você assustar, está tudo entrelaçado. A gente está num momento do tempo de tanta transformação tecnológica, né? Do surgimento de tantas novas profissões e modos de trabalho e modos de faturar e fazer dinheiro, né, Aline? Que todo prognóstico de futuro vai falar para a gente sobre todo mundo ter em torno aí de 5 carreiras ao longo da vida e daqui um pouco 5 carreiras ao mesmo tempo, porque num universo de inteligência artificial, robôs, não sei o que, tal, quanto de A pessoa não serviço precisa sentar, né? mecanizado não vai precisar ser feito. Então, não vai. Esse modelinho que a gente vive hoje, ele tá caindo por terra. Em alguns lugares já caiu. E a gente precisa estar atento a tudo isso. Porque vai ser justamente nesse processo de integração dessa mandala Ikigai, que eu tentei desenhar aqui com as minhas mãos, assim, magicamente, é justamente nessa integração de tudo isso, e no testar, e no ali, fazer isso, aquilo outro, que as ideias vão surgindo e as possibilidades vão acontecendo. E E nesse quantas das mundo vezes. de alta tecnologia, né, Josi? Nesse mundo de alta tecnologia, cada vez mais a gente saber quem nós somos vai ser importante, porque a gente precisa voltar a ser humano. Que as máquinas já vão fazer o que a gente, né? Elas fazem muito Ex bem. A parte mecânica exatamente. que a gente teve que constituir como profissão, elas já fazem muito Aham, bem. Elas não vão precisar da gente, elas vão precisar que a gente seja humano para liderar todo exato. esse time de máquinas. É o que eu falo pro pessoal. Então, peraí, agora a gente aprendeu a ser automático. Agora a gente volta para trás. Ó, Vamos aprender a ser humano de novo? exato. Vai sobrar pra gente ser humano. Ufa, até que enfim. E a gente estava conversando aqui em casa agora há pouco, por causa de uma outra live, de uma outra profissional, é, falando até da área das finanças e tal, e que levou o convidado especialista nessa parte de inteligência artificial, tal, tal, e ela falou uma frase muito interessante.
E aí já, né, pegando aqui, trazendo para vocês também, multiplicando isso, que é as pessoas, não é que os robôs vão roubar o emprego das pessoas, não é que vão ficar sem emprego, mas é sobre assim, o quanto você consegue operar esses robôs, ou seja, as inteligências artificiais. É muito sobre trazer essa mandala Ikigai e a nossa sabedoria interna e a nossa sabedoria de ser humano para utilizar esse recurso da melhor forma possível. Ou seja, ser uma mente pensante. Mais uma vez, estamos nesse lugar do... A resposta está nas perguntas. Então, é o quanto eu sei fazer as perguntas certas, o quanto eu sei dar os comandos corretos. Nós já estamos até entrando em outra pauta de outra live, né, Aline? Mas, enfim. Total. Já vai dar umas 3 lives aqui, mas é isso, né? Acho que uma coisa puxa a outra. Mas não deixa de ser. Então, quando você traz isso de várias atuações da nossa vida que integram esses 3 pilares, e a coisa vai se movimentando e vai se aproximando e chegando em grandes resoluções para a nossa vida. É difícil? Eu não vou ficar aqui, né, não sou dessas, né, você me conhece, a Aline sabe que eu não sou dessas coach, mentora, profissional de desenvolvimento humano que vai ficar falando, né, do pote de arco-íris, do alecrim dourado e do mundo das fantasias, que tudo é maravilhoso, lindo e pleno. Não, gente, se fosse para ser pleno, lindo, maravilhoso, é lá no céu, a gente nem estava aqui, né? Então, assim, nós não somos anjos, imperfeitos, né? Somos a gente vai buscar o propósito conforme as nossas imperfeições, não tem jeito, não vai ser perfeito. Você não vai ter uma vida leve, porque eu tô seguindo meu propósito, tem que ser tudo leve. O primeiro desafio, a pessoa, não deve ser meu propósito, não. Gente, mas é ali, ó, desafio. Exato. Né? Então, assim, vai ter perrengue, vai ter confusão, vai ter as pedras do caminho, vai ter gente para ajudar, vai ter gente para atrapalhar, vai ter tecnologia para te ajudar e tecnologia para te atrapalhar. Tudo vai acontecer nesse universo e nesse, para mim, que é o maior chamado da nossa vida, que é o que eu trouxe lá no início, que é viver e ser feliz. Muita coisa, o nosso maior chamado propósito é sobre viver, ser feliz, sendo íntegro a quem a gente é. E isso envolve, né, fazer escolhas, né, Aline? Tem isso também. Então, envolve abrir mão de algumas coisas em função de outras. Bem-vindo ao mundo adulto, já parafraseando aí essa minha primeira chefe aí, é sobre isso, né? Cara, não se pode ter tudo. Para me escolher uma coisa, eu tenho que abrir mão de outra. E tá tudo bem. A vida é sobre isso. Eu lembro de uma outra live, uma professora falando, e aí eu esqueci o número exato das quantidades, não sei quantas mil decisões e escolhas a gente toma no dia, né? A todo momento eu tô aqui, de forma aí quase que instantânea, decidindo as palavras que eu utilizo. E quando eu opto por usar palavras X, Y, Z, eu estou abrindo mão de outras. Quando eu opto em estar aqui com a Aline agora, para multiplicar o nosso propósito aqui, para cumprir o nosso propósito, existiu também abrir mão de outras coisas. E assim vai. Mas o que importa é o convite da vida. O convite da vida que a gente vai viver nesse mundo, que é sobre se eu tenho esses dons e esses talentos, e aí já até trazendo uma dúvida que chega muito lá para mim, né, Aline, diferença de dom e talento. Então, dom, eu nasço com aquele dom, né? Por exemplo, aquele nadador que desde criança, desde bebezinho, gente, ele parecia já, até no ventre da mãe já parecia um nadador, né? Tem muita gente que brinca, né, com essas coisas. Mas, enfim, desde criança era um peixinho na água. Aí tem um dom. Mas ele só se torna um talento se daí ele faz as aulas de natação, se ele vai lapidando, se ele vai treinando, vai praticando.
Mas a gente Se também ele não tem. pular na piscina, ele não é nadador, né? Exatamente. Mas a gente também vai ter crianças que foram um peixinho, mas que não entraram na aula de natação, tal, tal, tal. Então teria até aquele dom, mas não foi trabalhado para se tornar um talento. Então a gente tem dons e talentos que a gente vai conquistando, que a gente vai adquirindo, que a gente já vem com eles, que a gente, no ambiente que a gente nasceu, isso se tornou possível. Não foi por acaso. Então, mas falar sobre trabalho e propósito de vida e tudo mais, para mim é muito sobre falar sobre consciência, né, Aline? E decisão, consciência e decisão. O Trazendo essa decidir. perspectiva. Trazendo essa perspectiva do tem que ter um talento, né? Assim, eu tenho quase certeza sobre o meu propósito, mas você nunca vai ter certeza de fato se você não começar a fazer. E quando você começa a fazer algo, né? Que você fala assim, eu acho que é nesse sentido, eu sei conversar com pessoas, então eu vou começar a compartilhar com pessoas num grupo, foi como eu fiz. Vou começar a compartilhar no grupo, quem quiser vem, e daí você vai descobrindo, poxa, mas então calma, então quer dizer que eu também consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, e as ideias vão surgindo. As ideias só surgem para quem executa, para quem está na labuta, para quem semeia, né? A semente só cai na mão de semeador, né? Para quem vai plantar de fato, né? Então, a busca, e acho que assim, o contexto, esse convite para a vida que você coloca, né? É um convite para plantar, né? Para ir para ação, né? Exato. Poxa, você teve a primeira ideia? Implementa. Vê se dá certo. Exato. Se não der certo, você aprendeu com aquilo. Mas se der certo, você vai ter isso que ideia. Eu uso muito o termo, inclusive, né, dos meus o programa, né, de carreira. Hoje eu uso muito esse termo, né? Construir uma carreira de propósito, né? Que é uma carreira de propósito, ou seja, quando a gente fala mesmo de propósito, de intencionalidade, de força, e isso é construído. Isso não é um lugar, um pote de arco-íris lá, um pote no final do arco-íris que você vai estrubuchar lá e vai achar ele, não. É igual, por exemplo, o pessoal fala assim, eu preciso encontrar o meu propósito. Não é sobre encontrar, ele não está perdido. Ele tá aí, então é construir. Você desconstrói algo para construir outro, não é assim que a gente faz? Exatamente, não é encontrar, né? Eu vou topar meu propósito, tô andando, tropecei meu propósito. Tô aqui. Então, eu falo que é uma carreira de propósito, sabe? É uma carreira que você intenciona, eu quero trabalhar, eu quero viver de propósito, eu quero trabalhar de propósito, com intencionalidade, com muita razão, né? A Ju é da minha galerinha lá, a Ju já deve ter me ouvido falar infinitas vezes sobre isso, né, Ju? E é isso, é descobrir o que eu vou estar construindo agora. Qual que é a minha intenção? E olha que palavra boa, né? Descobrir. A gente começou a live falando das crenças, né? A gente vai descobrindo, até chegar lá fundo de você mesmo e fala assim, é isso. E às vezes muda, né? Aí você começa a fazer, mas não é só isso, é isso também. E também é isso. E também, afinal de contas, se eu tô juntando que eu sou muito boa, o que eu amo fazer e contribuição com o mundo e pagar, são infinitas possibilidades e que bom! Mas às vezes vai exigir da gente, né, Aline, decisão. E hoje a gente está no momento do tempo, e eu acho que é importante também trazer disso, né? Com toda a facilidade que a tecnologia nos traz, tá todo mundo assim também meio que é um momento do tempo de muita informação, de muito conhecimento. E quantas pessoas estão só ali estudando, vendo curso, lendo livro, mas vão para a prática.
Vamos pra transbordar, prática. encheu demais o Vamos, copo aí. vamos transbordar, igual você trouxe, né? Lindamente isso. É testar, é começar a agir, é começar a compartilhar. E eu sei que isso acontece. Quando eu assusto, eu entro nesse lugar também, e várias pessoas. Não estou aqui sendo a mentora, a coach, perfeitinho, quem dera. Não, gente, não é assim não. A gente tem que se lembrar dessas coisas diariamente. Porque quando assusta, você está nesse lugar de novo, achando que falta isso, falta aquilo, não sei o que, não sei o que. Infelizmente, a gente tem um universo do marketing que pode ter vários vieses inconscientes nessa história, focados em e ali espizinhar a falta. Então, toma cuidado com isso, né? Então, assim, tá tudo aí. Assim, às vezes você precisa de ajuda de alguém, então, para se conectar com isso e seguir em frente. Mas não pense que você tá totalmente assim, um zero à esquerda, né? Não E tá no dentro desse zero do universo caminho, de. né? Você já Exato, tá ali no não é meio, né? Você zero, já tá. jamais. Só o fato de ser adultos, de sermos adultos. Entendeu? Eu fosse uma criança, mas não, somos adultos. Se estamos preocupados aqui com trabalho, com carreira, com empresas, com tudo mais, somos adultos, já vivemos uma parte de coisa. Então, tem uma sabedoria interna aqui gigante. Mas sabedoria só se é aquela diferença de conhecimento e sabedoria, né? Não adianta ter tanto conhecimento e não colocar em prática e vivenciar para que, portanto, isso se torne uma sabedoria. Olha o Tigre falando aí, né? Autoconhecimento é importante. Às vezes focamos na carreira e esquecemos do eu. Né, Tigre? O Tigre é um mentorado meu que aconteceu um pouco disso na mentoria. E eu posso falar porque ele já foi meu convidado de live, então isso está posto já, né? Espero que tudo bem, né, Tigre? O caso dele aconteceu um pouco disso. Ele foi olhar para a carreira e entendeu que se, poxa, mas o que eu estou precisando, na verdade, não é sobre carreira, era sobre um cuidado da minha vida, de outras áreas da minha vida. Quantas vezes, né, a gente vem de uma história de vida e eu vim dessa história e eu acho que é a vida do brasileiro em geral, né? É uma vida, uma cultura, uma educação muito em torno do trabalhar para pagar as contas e a importância do trabalhar, do de se dar bem na vida. Há pouquíssimo tempo atrás, a grande maioria da população não tinha grandes acessos, né? Então, quando a gente olha no entorno, entendeu? A maior quantidade de pessoas que tem no seu entorno não vieram em berço de ouro, vamos dizer assim. Então, vem uma cultura atrás muito focada só em trabalhar, 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 trabalhar. Mas uma coisa que eu vejo que é interessante, né, Aline? Quantas das vezes é um lugar que a gente mesmo se coloca. A minha jornada de vida, eu olho para trás hoje e percebo quantas vezes foi uma situação que eu me coloquei, que muitas vezes Foram as não foi escolhas que você exigido. fez. Muitas E a das escolha vezes de não. continuar naquela situação também, né? Muitas das vezes. Exato, Então você se exato. esquece do eu, vai para o automático, escolhe continuar. Escolhe continuar naquela coisa que você nem sabe mais se faz sentido. Ou então, escolhe não olhar para outra coisa, né? Escolhe se Aham. afundar cada vez mais nos livros, mas deixar lá no livro, como se o conhecimento fosse seu. A gente acha que o conhecimento é nosso, né? Que a gente vai pegar pra gente, mas não é. Se o conhecimento não é compartilhado, ele não fica em você. Ele some também. Você esquece e pronto, acabou. Se você não vai Exatamente. compartilhar. Tem uma proporção, né, no estudo, né, de como que o adulto aprende, né, que eles vão trazer pra gente, né, que é o 70-20-10, né? Você aprende 10% só com teoria, leitura, aula, né? 20% do seu aprendizado acontece com a ajuda de outras pessoas, com aula, com mentoria, com um curso mesmo, com a parte, né? E 70% é vivenciando, é É. praticando.
é trazendo para tona. E quantas das vezes a gente vai lendo uma par de livro e assim, né, aquela compulsão, né? Eu leio para os leitores de plantão como eu, né? Às vezes a gente lê, aí acaba, já lê outra, aí acaba, já lê outra. Aí quando assusta, tá, mas deu tempo de respirar e aplicar o que leu aqui? Quantas vezes eu olho para trás e falo assim, nossa, quando eu li aquele livro eu falei que eu ia fazer isso e nem tudo. Ou o que que eu realmente apliquei. Então é nos questionar, eu acho que trabalhar com propósito tem muito disso também, né? Da gente aplicar. Quem tá comigo sabe, né? São 5 porquês. Vai fazendo porquê aí, ó. Vai entrando no porquê. Quando você chegar no quinto porquê, mas por que eu faço isso? Ah, eu faço isso, né? Por quê? Mas por que mesmo? Aí você vai chegar no quinto porquê, que deve ser a causa raiz, né? Mas isso tudo, eu acho que a gente pode falar assim, como que eu acho meu propósito? Se perguntando. Perguntando para a única pessoa que vai saber te responder, para você mesmo. Exatamente, exatamente. Josi, a gente é tão gostoso o nosso papo que eu acho que a gente já falou, já deve ter dado aí bastante tempo. Minha filha, 7h57, agora que eu olhei aqui. Você tá doida? Passa demais que a gente tá falando com quem a gente gosta, que a gente sabe que tem muita coisa para compartilhar, né? E a gente pensa muito parecido, pensa muito igual, porque a gente vivenciou, acho que as experiências da vida foram nos levando para esse caminho, né? No caminho das pessoas, né? Exato. E eu queria ver se tem alguém aí que tem alguma dúvida, né? Pra gente, temos. Tem? O propósito pode mudar? Ajuste Leak, que deve ser da sua turma aí. Sim, o propósito pode mudar, a gente falou, né, sobre isso, que acho que isso é o que destrava muito, né, a gente. Exatamente, pode. E se bobear, eu ouso a dizer, e deve. Você porque amadurece, você consegue outras coisas, você consegue outros universos, você aprende mais coisas. Se o seu propósito não mudasse, como você ia usar tudo que você aprende na sua jornada, né? Exato. E aí é que entra, por isso que eu gosto muito mais desse termo de construção mesmo. Porque constrói-se um propósito hoje e daqui no outro dia é mais outro e mais outro. E é a vida sendo a vida. Então, sim. E que bom. E como que saber disso é libertador. Exato. E às vezes como um autoconhecimento junto com o propósito, né? Às vezes você está olhando uma janelinha aqui do seu propósito. Você está olhando pela janelinha aqui, né? Aí você já está vendo que é algo desse sentido. Você começa a fazer, aí você começa a abrir um pouco essa janela, né? Aí você começa a ver um pouquinho mais um pouquinho mais claro o seu propósito, né? Daí você resolve sair do ambiente. Aí você vê, nossa, meu propósito é tudo isso, mas tem muito mais para olhar, peraí. Então, assim, nunca vai ser algo que vai destoar completamente. Algo que eu estava aqui, depois. Não, vai aumentando. É a construção mesmo que você estava falando. Né? O véu vai saindo, né? Vai abrindo, você vai vendo outras possibilidades do mesmo propósito, na verdade. Exatamente. Exatamente. Alguém mais perguntou alguma coisa aí? Chegou naquelas perguntinhas. São alguns comentários aqui que eu deixei passar. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. Eu acho que lá em cima o Kleber tinha falado alguma coisa que eu passou aqui, ó. Entender a importância do tempo presente e qual é o meu propósito neste tempo. Olha que bonito isso, é bem isso, né? Não é sobre o passado e também não é sobre o futuro. Neste momento, qual que é o meu propósito? Que é o meu momento presente que é tão quisto, né? O que eu escolho, o que eu decido. E tá tudo bem, né? Exato. Eu costumo dizer, às vezes, quando eu tenho uma masterclass que eu faço com essa temática, aí no exercício eu convido o pessoal, né? Olhe para as 4 perguntas. Qual delas você sente que não está aplicado na tua vida? E aí, se por um acaso você olha para essas 4 perguntas, você olhar para a parede, para os post-its, nossa, nenhuma delas,
Então, pera lá. É igual eu falo pro pessoal que eu ajudo em processo de recolocação, né? A pessoa está desempregada, precisa de um emprego. Cara, é pagar os boletos. E tá tudo bem. Resolve isso, porque sem pagar boleto, sem nem aqui, precisamos sim, então, encontrar formas de resolver isso para que eu tenha gás e tranquilidade para ir juntando com o que eu sou muito bom, com o que eu amo fazer, com a contribuição, e vai indo. Então, a grande questão é, eu fiz esse meu painel, né, o exercício que a gente trouxe, o que tá ok e o que não tá tão ok, como que eu posso ir agregando e juntando as peças conforme a realidade do que eu vivo hoje. E jamais sair da realidade, gente. Jamais sair de enxergar, a olhar para a minha vida e o meu entorno, né? Perfeito. Ó, o Vitor trouxe aqui uma frase que fala muito com o tema de propósito, também é você trabalhar para viver ou você vive para trabalhar, né? Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Quando você encontra propósito no trabalho, ele passa a ser encarado de outra forma. Exatamente, né? Exatamente. É a carreira com propósito. E é isto. Tirando as camadas da cebola, adoro essa metáfora da cebola. Exatamente. Vai Ela é tirando. maravilhosa. Muito bom. E é isso. Ó, vou te chamar Pessoal no privado, vamos ter participando novos já. trabalhos. Opa, prazer, hein, Ju? Ai, que E é isso, legal. gente. Ah, eu acho que não vai ser só essa que a gente vai fazer, né, Ju? Né? Ô, minha Acho que filha, é agora um já, papo. aí já quero você lá, hein? Quero já uma live pra gente falar sobre os seus grupos e essas meditações maravilhosas aí que você tem feito. Como eu atuo nesse universo, né, do mundo corporativo, ajudando profissionais aí a construir essa carreira de propósito, a liderarem, né, fazer a gestão de pessoas com intencionalidade, com cuidado, num mundo tão rápido, tão veloz, tão maluco, como eu tô sempre batendo na tecla dessas questões, e nada melhor do que pegar alguém que está trazendo isso na prática, que está multiplicando essa questão da meditação, da atenção plena, do mindfulness e tudo isso, e poder compartilhar. Então, gente, já deixando aqui o convite ao vivo, que agora a Aline vai lá no meu perfil, nós vamos tratar depois aqui a nossa live, porque a prosa sempre é boa, né, Aline? A prosa é muito boa. A gente vai marcar outro dia, então, para a gente compartilhar mais coisas aí sobre isso, sobre essa busca, essa busca que precisa ser de autoconhecimento. Acho que o que me travava antes e que me destravou foi a meditação. E essa primeira ferramenta que eu transbordo, né? Aí teve várias coisas que a gente vai agregando no nosso autoconhecimento. Lógico. Mas voltar para o momento presente é que é o caminho, né? Começa Com por aí. certeza. Com certeza, Que querida. Com massa, certeza. Josi. A gente vai achar depois nas nossas figurinhas vários outros temas para compartilhar aqui juntas, com certeza. Sim, eu vou adorar. Agradeço aí de coração o convite. Me senti E fala super, aí para o super pessoal que não honrada. te conhecia do meu grupinho agora, né? Como que faz para se conectar com você? O que você está fazendo? Tem algum Uai, grupo, alguma coisa que você uai, ó, tem? ó, mineira. Vai, Uai. Uai, então, gente, ó, de cara já tá o meu perfil aí. Chega mais, serão todos muito bem-vindos. Lá, aqui no meu perfil do Instagram, lá na minha bio, vai ter um link para um grupo que eu chamo que é a Tribo da Josi, que é um grupo no WhatsApp, gratuito, onde eu compartilho o que me transborda, né, Aline, como você plenamente diz aí, que são as minhas leituras matinais. Então, de manhã eu tomo meu café da manhã, estou sempre lendo. E um belo dia eu montei esse grupo, então estamos lá nessa tribo aí, uma galerona lá. Então, serão todos muito bem-vindos. Tem um formulário para preencher, que é mais por questão de segurança mesmo da galera, porque o grupo foi crescendo, né? Então, eu zelo muito por isso, né? Com todas essas loucuras de WhatsApp que foram acontecendo aí. E também estou especialmente lá no LinkedIn, né? Por trabalhar nesse universo da construção de carreira, de vida profissional, de liderança.
Então, é a mesma terminação aí, o Josi Guimarães DHO, de Desenvolvimento Humano e Organizacional, né? Então, Josi Guimarães DHO, como tá aqui no Instagram, é o mesmo lá no LinkedIn, lá somos aí umas 20 mil pessoas, é muito legal. Se você trabalha e não tá no LinkedIn ainda, por favor, é necessário, é importante. Então, seja pelo Instagram, seja lá na minha bio no WhatsApp, seja no LinkedIn, será um prazer receber vocês e me chama lá no direct, a gente conversa e tá tudo certo. E Vocês logo viram que a mais por prosa aqui é também boa, vai né? Que a rolar prosa alguns. rende. Essa prosa rende por aqui, logo mais vai ter algumas surpresas também, viu? A gente vai. Eu tô fazendo um novo projeto aí, vamos ver. Mas vou deixar todo mundo Ah, curioso, porque eu não vou contar nada ainda. adoro, adoro surpresas, já quero saber de tudo. Então, Jô, muito obrigada por ter aceito o meu convite, muito Eu que obrigada por ter agradeço. cedido aí esse tempo tão precioso que você tem. E vamos Ah, continuar nessa busca aí pelo transbordo em conjunto. com certeza, querida. Muito, muito obrigada. Uma linda noite. Um abração para essa família linda, maravilhosa que você tem. E desejo muito sucesso aí com seus grupos, com seus projetos, que você continue aí linda, maravilhosa, transbordando o teu propósito de diferentes formas, dessa forma tão linda como você tem feito. Eu que agradeço, de verdade, E viu? vamos comer um doce de leite, que agora eu fiquei com vontade. Bora! Super Beijo! beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau!